Esse aqui é o novo sistema, é um sistema que vocês estão propondo. É um deles. Um dos sistemas. Então, por favor, me explica aqui. Me explica aqui, Miriam. Isso aqui é onde você identifica ali a digital, a biometria. Isso aqui já existe no sistema. Pode passar adiante. Não tem mistério. O sujeito vai lá, coloca o dedão. E aí, o que é isso aqui? Recebe uma cédula de papel, é isso? É uma das possibilidades, mas quem decidirá, isso não está descrito no PL. No projeto. Não, o projeto ele trata da questão de forma conceitual. Exatamente. E aí caberá ao Congresso, vocês vão deixar isso com o TSE ou com o Congresso? Nós pretendemos regulamentar isso aí, deixar bem amarradinho no projeto, para que a gente não tenha surpresa. Agora, essas coisas de como vai materializar o voto ou não, a gente vai deixar com eles. Com eles, tá. Então, ótimo. Então, aqui uma sugestão, viu, pessoal do TSE que está nos assistindo, isso aqui é a sugestão para vocês, uma vez que seja aprovado o projeto. Então, tá aqui, ó. Seria um sistema que você enfia o dedo lá no reconhecimento biométrico, recebe uma cédula de papel, pode passar. Vai lá, vota, né? Vai lá, pega a sua colinha, passa para a cédula de papel, deposita na urna, é isso? Sim. Volta ao mesário, deposita na urna de lona e pronto. Após a coleta, olha só que interessante, após a coleta dos votos, uma equipe de 5 pessoas cadastradas pelo TSE chega na sessão, abre-se a urna de lona, quer dizer, encerra a eleição. Encerrou, chegou lá, final da eleição, fechou. Não entra, não vota mais ninguém. Vem o pessoal do TSE, abre-se a urna de lona e uma a uma as cédulas serão lidas pela câmera digital ligada na urna eletrônica, ou seja, elas são escaneadas para então haver a totalização. Pode passar adiante. Pode passar adiante. Isso. Também são lidas, olha que interessante isso aqui, elas também são lidas pelas câmeras dos celulares da equipe que acompanha o escrutínio. Ou seja, o pessoal, os fiscais partidários, né, que acompanham, inclusive constitucionalmente, viu, pessoal, que acompanha o escrutínio aí. Pode botar lá. Essa cédula não tem identificação do eleitor. É importante que se diga aí, a cédula não tem identificação do eleitor, que esse, inclusive, foi um dos pontos que o STF bateu lá atrás. Falou assim, não, porque vai ter assinatura digital do voto, se imprimir, não sei o que, então não tem assinatura digital de nada aqui. Aqui você recebe um papel, uma cédula, vota, escreve ali, vota, deposita na urna. Então não tem vínculo nenhum, são cédulas todas iguais. Aí depois esse papel é escaneado, essa cédula é escaneada para a contagem de todos os votos. Então, após a leitura de todas as células, levará aí uns 45 minutos, segundo a proposta, os resultados da urna e dos celulares serão comparados e o resultado será impresso no boletim da urna. Então, aliás, essa é uma confusão que deu lá na Venezuela, né? A oposição contou de um jeito, o governo contou de outro, e a gente está esperando ainda até hoje aí o Maduro reconhecer a derrota. Pode ter mais alguma coisa aqui? Pode puxar mais um pouquinho? Aí sai a mídia, ó, tira o pendrivezinho com o resultado da retirada da urna e pode baixar. Transmite para o TSE. Esse é um aspecto que aí eu vou devolver para você, ô Miriam, e eu quero ouvir a Carol também antes de ouvir o deputado, que é o seguinte, a gente tem muita gente que defende a descentralização da apuração. Justamente, você está aqui no TRE, vai lá, às vezes na própria zona eleitoral você faz essa contagem, os TREs somam isso, fazem a somatória e encaminham essa totalização para o TSE, que então soma todas as regiões. Na última eleição, o TSE centralizou ainda mais isso nesse poder, para que os TREs não tivessem essa responsabilidade. Esse é um tema delicado, porque, efetivamente, qual é a experiência internacional para esse tipo de votação? Qual é a mais bem-sucedida, Miriam? O sistema da urna eletrônica, que aconteceu a partir da década de 90, em vários países, inclusive a Alemanha, a Índia, num primeiro momento, eles pensaram em tecnologia como segurança, mas logo em seguida viram que a ferramenta
urna eletrônica sem materialização do voto era inadequada. É como você querer tomar água no celular, no aparelho de celular. O aparelho de celular é ultramoderno, mas ele não comporta, ele não é adequado para esse tipo de atividade, que é tomar água ou tomar café. Então as nações viram isso, compreenderam que o eleitor estava fora do processo, estava excluído com essa linguagem incompreensível e evoluíram para registrar, materializar o voto, como é um exemplo. Este é um exemplo, mas o serviço eleitoral ele é bastante competente para estabelecer outra maneira que ele achar mais seguro, mas desde que haja materialização do voto e contagem pública, porque é da essência da democracia a participação efetiva do eleitor, e não uma participação faz de conta, uma participação que o eleitor não compreende. É isso. Então, ao longo dos anos, as nações todas verificaram que não é possível o eleitor ser respeitado com esse sistema, que não materializa e não conta publicamente, e mudaram, evoluíram. Isso é uma evolução da urna eletrônica com contagem totalmente secreta. Carol, você tem alguma opinião sobre isso? Tem algum questionamento? Eu, na verdade, vendo aqui a apresentação, eu lembrei de uma coisa. Muita gente vota com o número errado, né? A gente teve isso com o governador Tarcísio, que as pessoas votaram no partido do Bolsonaro, e ele era do Republicanos. Do Republicanos, né, era o 10, e as pessoas querendo votar no número do Bolsonaro. E exatamente porque os políticos já sabem que esse fenômeno acontece, tem lá a ordem que você vota na eleição de 2026, que a gente vota em 5 pessoas, agora a gente votou só prefeito e vereador, é um pouquinho mais fácil. Mas existe essa transferência, né, obviamente, do líder, do candidato a presidente para o resto da chapa. E isso, de fato, traria, talvez, uma clareza maior de quem o eleitor realmente estava tentando votar. Então, eu vejo essa opção com bons olhos, porque eu, de fato, não tinha pensado nisso. Mas, enfim, eu ainda fico com as dúvidas que eu tenho ali, que eu expressei na primeira vez que eu falei hoje. Tado, o senhor gosta desse estilo aí? Porque é a cédula, né? Então, a totalização é que é eletrônica, mas o voto mesmo é cédula de papel. Correto. Eu tive agora a oportunidade de participar do processo eleitoral lá nos Estados Unidos. Como eu sou relator desse projeto, fui lá observar os sistemas. Eles têm vários sistemas ali. Tem até um sistema que a pessoa põe o voto e coloca na caixa do correio e vai. Do correio, Inclusive, no dia que eu estava lá em Austin, na capital, queimaram 2 caixas. Queimaram 2 caixas cheias de voto. Mas assim que... Mas isso acontece num país desenvolvido como os Estados Unidos? Pois é, acontece. Eu fiquei com a impressão que o nosso sistema tem como ficar bem melhor do que o dos Estados Unidos. Primeiro que o nosso sistema é um sistema unificado, como a doutora Miriam falou, o que falta é a gente colocar ele de uma forma que o eleitor se sinta parte da festa, chamada Festa da Democracia, e que o eleitor sinta a segurança de que o seu voto realmente será contado. Quero avisar aqui para os mais afoitos que estão aí nos assistindo, o pessoal daquela ala da PF e demais, que nós não estamos aqui falando contra o nosso sistema eleitoral. Nós estamos querendo aperfeiçoar. E o que nós estamos querendo dizer? Nós confiamos plenamente na urna, nós confiamos plenamente no sistema que está aí. Nós não confiamos em quem administra os sistemas e nós não temos que confiar. E é por isso que nós temos que colocar, que a gente luta para colocar o sistema à prova das falhas, aspas, humanas. Então, esse sistema que a gente defende é o seguinte: em momento algum vai ter como, por exemplo, essa ou aquela facção ter acesso ao voto do eleitor, de se identificar como é que o eleitor votou. Por quê? O processo continua da mesma forma. O eleitor vai votar, seja nesse sistema apresentado aqui, seja no que é hoje, que a gente defende o seguinte. Por exemplo, digamos que eles não... porque aqui a gente está propondo a forma inversa, né? Essa é uma sugestão. Hoje a gente faz na urna e depois para e já conta nos bytes. O projeto deixa, por exemplo, pode continuar na urna, o eleitor votou, votei no Cláudio Dantas, apareceu a foto do Cláudio Dantas na tela. Aperta. Para que você está votando em mim? Entendeu? Digamos, presidente. Qualquer um, presidente ou qualquer outro. Não, eu quero que você me diga. Para presidente você votaria em mim? Exato, presidente da República. Votei e apareceu a foto do Cláudio Dantas. Bom, eu olhei,
aperto, confirma, vai imprimir, digamos que seja a impressão, a forma de materialização. Imprimiu. Bom, bateu o que está na tela com o que saiu na impressora. Então, beleza, eu aperto, confirma de novo, aquele negócio cai dentro da urna. Eu nem pego. Sim. Eu nem pego. Fica lá. E aí depois totaliza isso ao final do dia, ao final da votação. Então não tem como identificar o voto do eleitor. Claro. E é isso que a gente está querendo, é dar mais segurança ao processo, porque da forma que está, e ainda mais da forma que depois que centralizaram, isso foi o ministro Barroso, quando passou pelo TSE, ele centralizou isso, e agora você basta hackear um lugar. Antes você precisava de uma porrada de lugar para você hackear, né? Não vamos falar de hackeamento não, que dá ruim, viu? Dá ruim, né? Dá ruim. Eu gostei aí, mas também para a presidência não, pode ser para o Senado. O Senado está precisando. O Senado tá bom. Né? O Senado tá bom. Até porque hoje o negócio ali, o campo de batalha é o Senado. Então a gente defende a descentralização e defende que esse troço seja público, porque hoje, a Bia Kiss, numa reunião que a gente fez com o TSE, deixou bem claro para os ministros. Falou, gente, vocês notaram que o juiz é que está sendo o protagonista do jogo e não a torcida? Exatamente. É o juiz. O juiz está cabeceando, está cruzando, cabeceando, arrematando para dentro do gol. Vamos lá, né? Importante essa questão. Ô Júlio, ajusta essa enquete aí. O pessoal já estava achando que era pegadinha da enquete. Tá ajustada? O que está dizendo a enquete? Eu não sei por que eu não estou vendo a enquete aqui, não aparece para mim. Você é contra ou a favor da contagem pública de votos? Essa é a enquete. É porque antes estava... você é contra ou a favor da contagem de votos? Aí pronto, aí já dá ruim, né, meu? Aí você quer fechar o programa, né? Senhoras e senhores, muito bem. Tem vários, né? Vários sistemas diferentes, né? Porque você consegue imprimir. Aliás, você me lembrou um negócio que de vez em quando eu menciono aqui. O Gilmar Mendes, quando era presidente do TSE, vocês podem até pedir esse apoio para o Gilmar Mendes, que é o decano da corte, né? Porque o Gilmar já foi a favor. O Gilmar, ele demandou, inclusive ele encomendou até um estudo para desenvolver uma urna que fosse uma impressora que fosse acoplada à urna. Chegou a ser feito esse protótipo? Foi feito o protótipo. Chegaram a ser feitos testes. Então, assim, antes disso virar um tabu. Mas aqui a gente está para desfazer os tabus. A gente aqui está para discutir de forma responsável, madura e republicana um tema que ele é fundamental, porque está na base de qualquer democracia representativa, que é o voto, o seu voto. Afinal de contas, você é cidadão, pagador de impostos, quer exercer a sua cidadania, quer eleger o seu parlamentar, tem muita coisa para ser mexida, né? Tem reforma política para ser feita, tem voto distrital misto, coisas para serem inclusive debatidas lá no Congresso, tem candidatura avulsa, tem muita coisa que o pessoal quer, tem o retorno do financiamento privado para poder ver se baixa esse fundão eleitoral. O senhor tem opinião sobre isso? E lembrando que esse fundão eleitoral, na época eles alegaram e tornaram inconstitucional a contagem pública de votos, porque diz que iria dar muito dispêndio. E logo em seguida, calculava próximo a 2 bilhões. 2 bilhões, eu lembro disso. Aí, logo em seguida, o Senado, eu estava no Senado à época, o Senado aprovou um fundão... De 5. De 6. De 6. Baixou um pouquinho depois, na discussão, mas propôs 6. Eu falei, gente, então não tinha nada a ver com gasto. Então o problema não é o gasto. Falei, pergunta para o eleitor se ele gostaria de gastar 2... Com a contagem pública de voto, ou dá 6 para político fazer campanha? Mas não são 2. A Carol perguntou do custo. Esse sistema aí custa R$100 cada equipamento. Mas então, a doutora Miriam está fazendo o cálculo como se fosse comprar, que a senhora não sabe quando a turma vai comprar aí, 100 vira 1 milhão. Não, mas mesmo assim, o serviço eleitoral é bastante
profícuo nas suas ações, bastante eficiente. Então, não é algo que possa... Você diz o quê? Esse scannerzinho? Esse scannerzinho, R$100 um scannerzinho de voto? R$100. Cada um. Para fazer o scannerzinho da cédula. Pode ser que para a administração pública fique um pouco mais, mas... É mais barato do que a impressora. Impressora... Você sabe que isso é um tema importante, às vezes são os detalhes, né? Porque a impressora, muita gente na época falava do problema técnico da impressora. Eu não sei vocês, eu já tive 3 impressoras em casa. Elas têm vida própria. Não tem um bicho para dar mais problema do que impressora. Elas têm vida própria. Eu desisti de ter impressora. A última vez eu levei umas 3 vezes na assistência técnica a impressora com, 6 meses de comprado. Eu falei, esquece. Então impressora realmente é um negócio complicado. Esse sistema de imprimir... acaba papel, né? A gente vê aí nas maquininhas de cartão de crédito e tal. Agora, esse da cédula de papel e do escaneamento é interessante. Só tem que evitar, como é que evita que fique escaneando várias vezes aquela cédula? Te peguei agora. Tem um sistema, porque aí foi resumido, ele não está completo. Ele tem um sistema de verificação e reverificação, tem vários sistemas. Nessa eleição agora que eu fui lá nos Estados Unidos, em Washington mesmo tem... eu vi lá, era esse sistema, só que assim, tinha um aparelho grande, aí ele ia lá, pegava a cédula dele, ele mesmo escaneava e aí já caía lá dentro. Você tá entendendo? Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Olha aí, ó, essa sugestão que já está sendo usada nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, o sujeito faz o preenchimento da cédula de votação. Antes de colocar na urna, ele mesmo põe no scanner, escaneia. Aparece o voto dele lá. Aí o mesário dá ok. E ele confirma. E cai lá. Na Argentina também é assim, né? Então, a Argentina também? Os sistemas são... hoje já se desenvolveu em vários países de maneiras diferentes, mas sempre com a materialização, porque a gente insiste na materialização desse voto. Materialização do voto, esse é um termo importantíssimo. Carol, cadê a Carol? Estou aqui, Cláudio. 1.000 sessões eleitorais a R$100, a gente está falando de 50 milhões de reais de investimento só para esses scanners. Fazer um custo-benefício, né? Tem que ser barato. Da sociedade de gastos de público. 50 milhões é a emenda parlamentar de um deputado, não é isso? 50 milhões? De bancada só. Só de bancada. Quanto hoje uma parlamentar tem de emenda parlamentar? Em torno de 80 milhões, que são ali em torno de 30 milhões de emendas individuais. Pronto. E cada... no caso de Mato Grosso, né? Aí o senhor pode mandar a sua emenda da bancada. Só a minha emenda. Pronto, já pagou, viu, Carol? Tá resolvido aqui. Tá combinado já. A bancada vai mandar os 50 milhões para comprar esse sistema. Você gosta da ideia? Você conhece outros sistemas? Você acha que esse é um bom sistema? Não, eu acho assim, aqui dos Estados Unidos, a gente teve a mesma desconfiança na eleição do Biden, né? Quando o Trump perdeu. Eu tinha certeza que o Trump ia ganhar e o Trump perdeu. E a gente teve toda essa crítica em relação à confiabilidade do sistema. Muitos que ele falou do voto de correio, sabendo de gente que já tinha morrido e que tinha votado, ou acaba que vota por alguém que sequer queria votar. Isso aconteceu lá. E o tempo de apuração também, que no Brasil a gente sabe quem ganhou, às vezes horas depois, às vezes menos de 1 hora a gente teve aqui no Rio nessa eleição, foi bem rápido o resultado. Tudo isso eu gosto do nosso sistema, mas eu de fato fico com pulga atrás da orelha em relação a certas urnas eletrônicas em algumas seções aqui do Rio de Janeiro que a gente sabe que é dominado por tráfico, por milícia e por voto de cabresto. E que de fato essa discussão é saudável. Eu concordo, a gente já discutiu outras vezes aqui no programa sobre isso, mas enfim, não somos especialistas no tema e não tenho a resposta de como seria o melhor modelo, mas acho que principalmente para o sistema democrático é muito bom que um projeto como esse esteja na CCJ, esteja sendo debatido, porque hoje isso virou um dos tabus ali da democracia, né? Não se pode mais falar sobre isso, senão você já vira golpista e todos aqueles istas mais que a gente está acostumado. Eu acho que o encaminhamento é sempre bom a gente endereçar certos temas de uma forma responsável. E muitas vezes é preciso uma visão mais estratégica desses temas. Então, assim, eu acho que quando você olha do ponto de vista do texto constitucional, quando você parte do princípio de que você precisa ter o escrutínio público,
me parece que está muito claro que precisa ter o escrutínio público. Então, como é que você faz o escrutínio, né, dos votos? Você precisa, pelo menos, ter, por amostragem de regiões, você precisa ter a contagem desses votos para além do sistema eletrônico. Isso aí me parece que é tão básico que eu acho que as próprias autoridades eleitorais, eu tenho certeza que elas vão se sensibilizar diante desse debate, que é um debate que já está bem amadurecido lá na Câmara, e vão adiante com isso sem criar nenhum tipo de barreira, porque a gente precisa pacificar a sociedade. E essa também é uma medida fundamental para pacificar a sociedade, para que as pessoas possam, de um lado ou de outro do espectro político, você seja de esquerda, de direita, não importa, porque você pode estar reclamando hoje do resultado eleitoral e amanhã você está comemorando. É assim na democracia, é assim na história política brasileira, inclusive, né? Então, isso é bom, uma medida de transparência pública, inclusive, que é um dos requisitos da administração pública, é a transparência. Quer dizer, você aumentar a percepção de confiabilidade no teu sistema eleitoral, aumentar a transparência do teu sistema eleitoral, tudo isso tende a tirar esse debate, esse bode da sala da eleição. Tira esse debate. Resolveu isso, nenhum candidato nunca mais vai poder usar esse argumento para criar confusão em eleição. Simples assim. Não teria tido 8 de janeiro. Não teria nem tido 8 de janeiro. Fazia a recontagem ali por amostragem, o pessoal ia ver, vai reclamar de quê? Perdeu. Aliás, você citou aí um exemplo, Carol, de lugares, né, onde há o controle, né, de uma milícia, de uma facção criminosa que quer forçar ali o voto de cabresto, como acontece em muitas regiões, né, do Brasil, no Brasil profundo, né, Brasil afora aí. Se a gente olhar para o que aconteceu na Venezuela, não há a discussão sobre o sistema eleitoral na Venezuela. O que há a discussão sobre as fraudes, as pegadinhas que foram criadas pelo sistema, pelo governo, pelo judiciário aparelhado, pelo Maduro, perdão, toda hora eu lembro do Chaves, porque o Chaves fez parte da minha vida durante muito tempo. Eu estudei muito o Chaves, eu entrevistei o Chaves. Então, assim, o Maduro, que aparelhou, o Chaves e o Maduro, né? Maduro é a continuação do Chaves. Eles que aparelharam a Justiça Eleitoral lá e a Suprema Corte lá, o que eles fizeram? Eles criaram uma eleição com várias pegadinhas. Então, uma cédula eleitoral com quase mais de 10 candidatos, só que como o candidato tem lá uma coalizão de partidos, como acontece aqui, né? Você tem um candidato, cabeça de chapa, aí ele faz aliança com 10 partidos diferentes. E aí o que acontecia na cédula? Na cédula não aparecia o Maduro uma vez só, aparecia ele tantas vezes em que cada partido da sua coligação se fazia presente. Então, se ele tinha lá 8 partidos aliados, coligados, ele aparecia na cédula 8 vezes. Enquanto o candidato da oposição, que sei lá, tinha 2 partidos só, aparecia 2 vezes. Então isso já era um negócio complicado. Mas tinha mais. Por exemplo, tinha postos de votação, sessões eleitorais, Miriam, Medeiros e Carol, que eram instaladas em departamentos usados, escolas, etc. e tal, mas lugares que eram usados, postos, onde os venezuelanos recebem os seus benefícios sociais, né? Então, o sujeito, ele já chega no lugar com aquela pressão do Estado, porque ele vai ali para receber a bolsa dele. Ele fala assim, ó, você vai receber aqui que você recebe sua bolsa, você vota ali. Então, veja bem quem você vai votar. Quer dizer, é um assédio, né? Uma coerção, melhor dizendo, é uma coerção do voto, fora a manipulação de mídia, né? De calar o debate público. Então, você não precisa mexer em algoritmo, qualquer que seja, em programação, de nada disso. Basta que você, usando de vários subterfúgios, manipule o próprio processo eleitoral. Então, assim, essa discussão é a discussão madura. Eu quero saber quem vai ter coragem de ter essa discussão.